Saúde os amados, com a graça e a paz do Senhor. Uma alegria estar com você, ainda que seja somente nesse tempo online, mas graças a Deus por esse canal que nos permite estarmos juntos. Somos a Canaan Church, na 205 Thomas Street, Newark, Estados Unidos, pastor Zacarias e pastora Neia Dias. E sempre que nos reunimos, temos um propósito: adorarmos o Senhor Jesus. Você pode também acompanhar mais informações a nosso respeito nas mídias sociais: Instagram, Canaan Church, e pelo site www.canaanchurch.com. E é muito bom saber também que no domingo nós teremos a nossa ceia presencial, como o Igor disse, né? Então, faça um jejum com sabedoria, daquilo que convém, de conforme fique confortável para você. Leia uma porção da palavra de Deus e tire um tempo de oração para estarmos juntos celebrando a ceia, e ligue à igreja, dê o seu nome, para poder estar participando do culto que acontecerá às 9 da manhã, 11 da manhã e 6 da tarde. Né? Nós estaremos aqui adorando o Senhor nos 3 serviços. Então, venha para a gente poder dar um abraço, conversar um pouquinho e juntos adorarmos a Deus. Uma outra coisa também, no decorrer da semana, se você tiver um tempo, passe pela igreja, tenha um tempo de oração, nós estamos sempre por aqui, tome um café conosco, você é sempre muito bem-vindo. Vamos agora ao Ministério da Palavra. Eu quero compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Estamos no culto da vitória, e depois dessa porção da Palavra, nós vamos orar, falar com Deus, né? E eu quero falar com você hoje sobre um assunto que a gente canta, uma canção muito antiga, né? Muito famosa, Sem Ovelhas, uma canção poética que a gente gosta muito, e eu quero falar com você sobre o texto que inspirou o autor dessa canção. Eu quero falar com você sobre 100 ovelhas, né? Nós encontramos essa parábola do Senhor Jesus em 2 evangelhos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. E eu quero ler com você a passagem que está em Mateus, capítulo 18, verso 12, Mateus 18, 12, 100 ovelhas. Vamos lá? Diz assim o texto, se você quiser abrir a sua Bíblia ou pegar, Mateus 18, 12, Jesus ele começa fazendo uma pergunta antes da parábola. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua doce, bendita e preciosa palavra possa ser ministrada no nosso coração. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. E o Senhor tem liberdade, invade cada lar, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está conectado conosco, que vai assistir esse culto ainda, aqueles que ao longo dos anos que virão, entrarão nesta palavra, que possam ser ministrados pelo Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, então vem em nosso favor e fala conosco nesta noite, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus, né? Jesus, ele estava falando sobre salvação. Por algum motivo, aquela ovelha, ela decidiu que o rebanho não era mais o seu lugar. Ela decidiu seguir o seu caminho. Ela decidiu escolher um outro caminho. Ela entendeu que aquele pastor já não serviria mais para ser o seu pastor, aquele rebanho já não serviria para ser o seu rebanho, e ela seguiu o seu caminho. Mas aquele homem, de alguma forma, ao contar as suas ovelhas, ele percebeu que uma faltava. Ele tem uma percepção de valor. É interessante que quando nós olhamos para Hebreus 2:2, o autor diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós temos uma ordem do Senhor Jesus.
Nós temos que levar a palavra da salvação. A fé vem pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. O Evangelho, ele é boas notícias. O Evangelho, ele chega até você como algo que agrada o teu coração, como algo que promove transformação, como algo que gera vida. Agora, parece-me que estamos vivendo um tempo em que somos desafiados a motivar as pessoas, ao menos ir para a igreja, ao menos ter um tempo de devocional, né? E estamos lutando contra leis humanas que parecem não ter outro efeito a não ser parar o Evangelho. A igreja está vivendo dias difíceis. A igreja do Senhor Jesus, ela está sendo desafiada a continuar sendo o farol, a luz na terra. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para ser sal, para ser luz, nós somos chamados para sermos bússola, para mostrarmos um caminho mais excelente. Estamos sendo desafiados nesse tempo. E parece que a igreja tem investido as suas forças, não em alcançar o perdido, não em levar o Evangelho àquele que necessita, mas em motivar aqueles que deveriam estar levando o Evangelho a permanecerem no Evangelho. Nós precisamos, como igreja, despertarmos para esse tempo. Nós precisamos, como igreja, nos levantarmos e olharmos e dizermos: espere, calma, eu tenho uma fé saudável, eu fui gerado de novo em Cristo Jesus, eu tenho um motivo para existir, e eu tenho uma obrigação, porque eu sei o preço que foi pago por mim, e agora eu preciso levar o Evangelho. Está um peso que está sobre mim de levar a palavra da salvação ao outro, a alcançar o outro. Em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ele já levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Um dia ele percebeu algo de valor em nós e deu a si mesmo. A cruz é a exaltação de Jesus, um Deus que se tornou homem e morreu por mim e por você. Essa é a graça do Evangelho. Mas ao olharmos para esse texto, nós percebemos que alguém se afastou, que alguém esfriou, que alguém decidiu que aquele lugar não servia mais para si. O que eu aprendo nessa parábola das 100 ovelhas? Primeira coisa, perceba o seu ambiente local. Como está a sua casa? Como está a sua fé? Como está o seu casamento? Como está o seu devocional diário com Deus? Como está a sua fidelidade com Deus nos dízimos, nas ofertas? Como está o seu favor em servir ao Senhor, a sua alegria em servir ao Senhor todos os dias? Como você está sendo usado como instrumento de Deus para alcançar vidas através do Evangelho que foi ministrado dentro de você? Como você está? Como está o seu casamento? Como estão os seus pais? Como estão os seus filhos? Como estão os seus colegas de trabalho? Como estão os seus companheiros de igreja? Aquelas pessoas que você junto adorou com eles. Como está aquela pessoa que um dia ganhou você para Jesus? Como está o seu pastor, a sua pastora? Como estão as suas ovelhas, pastor que me ouve agora? Como estão os seus liderados? Perceber o ambiente local. Aquele homem tinha 100 ovelhas e percebeu que de repente, sem um motivo aparente, lhe faltava uma. Mas ele não deixou as 99 no aprisco, num lugar seguro. Ele confiou que elas permaneceriam no habitat. O evangelista Lucas, no capítulo 15, diz que ele as deixou no deserto. E foi ao encontro da perdida.
E quando ele encontrou a perdida, ele a colocou em seus ombros. Às vezes precisamos fazer a opção de carregar de volta aqueles que são importantes para nós. Mas a ovelha não teve resistência. O texto não diz que ela estava ferida. O texto não diz que ele curou as suas feridas. O texto não diz que ele colocou óleo nas feridas dela. O texto diz que ele a colocou em seus ombros. Ou seja, ela poderia estar em condições de andar. Ela poderia estar bem, mas ele optou por carregá-la, mesmo assim. Até quando eu vou ter que carregar você? Essa é uma pergunta de quem ainda não entendeu a essência do Evangelho. A ovelha desgarrada é alguém que, mesmo estando longe, continua sendo amada do Pai. O Pai a ama. Ir ao encontro da ovelha perdida é a graça manifestada, é o amor de Deus. Um dia me contaram a história da irmã Maria. Diz que a irmã Maria decidiu fazer um bolo para Jesus. Amava tanto Jesus que decidiu fazer um bolo de chocolate, porque como ela gostava muito de bolo de chocolate, ela pensou consigo, eu vou fazer um bolo de chocolate para Jesus. E agora ela passou toda a sua vida, gastou tudo o que ela conseguiu, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, todo o seu tempo, ela investiu em fazer aquele bolo de chocolate para Jesus. E um dia a irmã Maria morreu e foi para o céu, graças a Deus. Chegou no céu com o bolo de chocolate. É lógico que é uma história, utilize a sua mente santa. Chegou no céu com o bolo de chocolate para Jesus. E quando ela chegou no céu com o bolo de chocolate para Jesus, e ela olhou para ele e falou: "Oh Jesus, que bom estar aqui. Que alegria poder estar de volta em casa com o Senhor. E olha Jesus, eu te fiz um bolo de chocolate. Sabe Jesus, eu gastei todo o meu tempo. Eu investi todos os meus recursos para fazer esse bolo para você. Foi uma vida inteira para preparar esse bolo na minha alma com a expectativa desse momento. E está aqui o bolo que eu fiz." Jesus olhou para o bolo, olhou para a irmã Maria, falou: "Que lindo, irmã Maria. Mas não te falaram?" Ele falou: "O quê, Jesus? Eu não gosto de bolo de chocolate." Jesus nunca pediu bolo de chocolate para nós. A Bíblia diz: quem ganha almas é sábio. Jesus disse: "Ide e pregai o Evangelho." Perceba o local onde você está. Existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da graça. E Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Quer usar ferramentas como essa para alcançarmos aquele que está perdido. A segunda coisa que eu aprendo na parábola das 100 ovelhas, compreenda o custo do Evangelho. Ainda que tenha sido uma parábola, eu não acredito que Jesus estava falando das facilidades. Muito pelo contrário. Em Romanos 1,16, Paulo diz: "Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Paulo diz: eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. O poder de Deus para alcançar a tua casa, o poder de Deus para alcançar os teus amigos, o poder de Deus para alcançar o perdido. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Mas nem sempre as condições são favoráveis. Às vezes irão faltar os recursos financeiros. Sou pastor, sei fazer conta. Às vezes os recursos faltam. Jesus teve que multiplicar pães. Deus teve que alimentar o profeta. Às vezes os recursos faltam. Às vezes situações de enfermidades e adversidades irão surgir. Em 2 Coríntios 1,8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Haverá tribulações, haverão lutas, haverão dificuldades. Precisamos fazer a leitura correta. Tribulações, dificuldades, lutas, situações que nos desafiam, são tempestades. Como você lida com as tempestades?
Faça a leitura correta da tempestade. Tempestades nas nossas vidas que enfrentamos, que vêm do nada, que surgem de repente, elas podem ter 3 origens. Tempestades que representam as nossas aflições, as nossas lutas, os desafios de seguirmos em frente, elas podem ser naturais. Em Atos 27, 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Às vezes está fora do nosso controle. São tempestades naturais. Do mesmo jeito que o sol nasce para todos, a chuva também vem para todos. Algumas tempestades que nós passamos na vida, às vezes uma situação econômica do país, às vezes uma situação econômica na empresa que nós estamos vivendo, fazem parte, são tempestades naturais que chegam. Às vezes a perda de um ente querido já na sua velhice avançada. São situações que surgem e que nos levam a esse lugar de dor, de lágrimas. Mas são questões naturais que precisamos entendê-las. Agora, as tempestades também podem ser malignas. Em Marcos 4:39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se por um lado nós temos em Paulo, indo para Roma, enfrenta uma tempestade natural e um navio naufraga, dissipando a esperança de salvamento. Aqui nós temos Jesus com seus discípulos, atravessando, saindo do mar, saindo da região onde eles estavam, da Galileia, num lugar muito confortável, onde tinham tudo, entrando num barco, atravessando um mar à noite, um grande lago, rumo a Decápolis, aquele conjunto de 10 cidades, mais especificamente a Gadara, porque Jesus sabia que ali havia um homem que tinha uma legião de demônios, e esse homem vivia acorrentado, aprisionado, andando pelos túmulos, numa situação muito difícil. Esse homem vivia numa situação de exclusão, esse homem vivia numa situação em que ele fora castrado da sua família, dos seus amigos, dos convívios, da vida, e Jesus decidiu ir lá, levar o evangelho, alcançar aquele homem, para que toda aquela geração pudesse ser alcançada através da vida dele, mas ele precisava ser liberto. E quando Jesus entra no barco com seus discípulos, Jesus vai dormir. Enquanto Jesus dormia, vem uma tempestade. Os discípulos ficam apavorados, cheios de medo, e acordam Jesus e colocam a culpa nele. O Senhor está dormindo e o Senhor não se preocupa, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e diz: olha, o problema de vocês não é tempestade, o problema de vocês é fé. E ele repreende aquela tempestade, e o mar se acalma, e consegue chegar ao objetivo. Nós precisamos entender que quando nós decidimos levar o evangelho ao perdido, tempestades malignas vão se levantar, mas nós não podemos olhar para elas. Nós temos que ter fé e termos autoridade para repreendê-las. A proposta de Jesus sempre foi de levar o evangelho. Se é maligno, precisa se posicionar. Quando Deus chama Josué após a morte de Moisés, Deus dá um recado para ele. Diz para ele: tão somente ser forte e corajoso. Ou seja, há muita coisa para fazer, há um serviço, há uma conquista, vão haver lutas, vão haver desafios, você precisa ser forte e corajoso. Se a tempestade é maligna, você precisa se posicionar. Agora, uma terceira característica da tempestade é que pode ser Deus mesmo. Em Jonas 1:4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Nínive era uma cidade que estava perdida. Deus com a sua graça queria alcançá-la, queria que houvesse uma conversão em massa daquele povo, e ele decidiu que a pessoa que ele iria usar seria o profeta Jonas, um homem de Deus. Jonas era uma bênção, mas a atitude de Jonas um problema. E ele pagou um preço por a sua desobediência. Decidiu entrar num navio, pegou seu dinheiro, comprou uma passagem, embarcou num navio para Tarsis, para longe da presença do Senhor, diz o texto. E Deus então manda uma tempestade. Às vezes as tempestades que você está enfrentando na sua vida é porque você está igual Jonas, fugindo do propósito de Deus. Há pessoas que Ele quer alcançar através da sua vida,
e você tem resistido a isso, tem dito não. Quantas vezes discordamos dos métodos de Deus, né? Jonas não concordou com Deus. Jonas disse para Deus: não, Deus, eu não concordo contigo. Eu não concordo que tem que ser desse jeito. Eu não concordo que tem que ser dessa forma. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos entender que o secularismo e o liberalismo podem naufragar a fé das pessoas. O método do evangelho, ele continua sendo saudável. Nós precisamos manter a nossa teologia saudável. A igreja, ela pode usar vários métodos de evangelismo. Agora, a nossa teologia, ela não pode ser mudada. Nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada para nós é a única regra de fé, conduta e prática. Jonas não concordava com Deus. Quantas vezes discordamos e pagamos um alto preço? Às vezes, a nossa família paga esse preço junto conosco, porque nós estamos fora do propósito, fora do chamado. Em 1 Coríntios 9, 23, Paulo declara: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A terceira coisa que eu aprendo sobre essa passagem das 100 ovelhas é que não é sobre tempestades. As aflições, elas fazem parte da vida. Elas virão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se não é sobre as tempestades, pastor, é sobre o quê? É sobre, mesmo em meio às tempestades, se alegrar com as conquistas e se alegrar com as mudanças do outro. Jesus disse que maior alegria há por causa daquela que havia se perdido do que por causa das 99 que ficaram. Quando nos dispomos a ir, nós somos a igreja. Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja. E ele deu uma ordem para a sua igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Precisamos decidir sair dessa zona de conforto que muitas vezes nós colocamos. Sairmos do sofá, sairmos do comodismo, sairmos dessas nossas conquistas pessoais que estão no nosso coração. Porque senão nós nunca conseguiremos chegar nesses lugares necessários aonde se encontra as ovelhas perdidas. Talvez esta ovelha perdida esteja dentro da sua casa. Talvez esta ovelha perdida esteja do outro lado da rua. Quem sabe essa ovelha perdida é alguém que está na prática da imoralidade sexual. Alguém que está presa nas garras dos vícios das drogas, na criminalidade. Nós precisamos ser igreja. Precisamos alcançar o perdido. Precisamos levar a palavra da salvação. Precisamos levantar o nosso ânimo, levantar a luz do nosso rosto e dizer: eu sou um em Cristo Jesus. Eu sou o corpo de Cristo na terra. Precisamos assumirmos a nossa postura cristã. No seu celular, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, aonde você estiver, é necessária que a mensagem do Evangelho seja levada. Quando eu olho para essa mensagem das 100 ovelhas, eu percebo então 4 coisas. Primeiro, insista com as pessoas. As pessoas precisam de salvação. Segundo, perceba as tempestades, o que tem tentado impedir você de seguir em frente como cristão. Terceiro, se alegre com as conquistas. As conquistas, elas fazem parte. A Bíblia diz que aquele homem teve êxito. Ele encontrou a ovelha perdida. Ele colocou nos seus ombros e ele trouxe de volta. E ele chamou os amigos e vizinhos e disse: se alegrem comigo, porque eu encontrei a ovelha que havia se perdido. E por último, persevere em servir ao Senhor. É necessário servir ao Senhor. É necessário termos esse prazer em estarmos na presença do Pai. Eu não sei você, mas eu amo o Evangelho. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo ter um tempo de qualidade com Jesus. Eu amo estar com você aqui. É tão gostoso a cada manhã ministrar o devocional ao coração das pessoas. É tão gostoso a cada dia poder atender alguém e orar com essa pessoa, falar do amor de Jesus para ela. Quando nós olhamos para a parábola das 100 ovelhas, nós percebemos que, além da graça se manifestar, ela também mostra para nós que é possível alcançar o perdido. Talvez você fale assim: pastor, para aquela pessoa não tem mais jeito. Talvez você diga assim: pastor, aquele casamento não tem mais jeito.
Ainda hoje nós atendemos um rapaz. Eu disse para ele, olha, Deus pode restaurar. Deus pode restaurar. Talvez você olhe para suas finanças e diz, não tem mais jeito. Talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha e pensa, não tem mais jeito. Não é possível. Talvez você olhe para o diagnóstico médico e pensa, não tem mais jeito. Não tem mais como. A palavra de Deus mostra para nós que tem jeito, que é possível. Aquela ovelha perdida, ela volta para um lugar onde ela nunca deveria ter saído. E essa é a nossa oração, porque nós temos um propósito. Nós vamos para o céu. Nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com Deus. E isso só é possível se nós dispormos a levarmos essa palavra da salvação a outros. Quero orar com você, mas antes nós vamos ser ministrados com essa canção. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar.